tempo de crise, eu tenho visto bastante discussões nas redes sociais falando o seguinte: mas tal empresa teve um resultado gigantesco, teve lucro no ano passado e está demitindo funcionário. Por que ela não mantém o funcionário se ela teve um lucro gigantesco no ano passado? A empresa teve um lucro gigantesco no ano passado e não está fazendo isso, não está fazendo aquilo. E aí, em uma dessas discussões, em uma rede social específica, eu fui instigado a comentar a questão. Eu vou comentar aqui hoje, gente, por que essa lógica não é aplicável, tá? A empresa teve um resultado gigantesco e agora está demitindo funcionários, sendo que ela poderia manter. Não necessariamente essa lógica é verdadeira. Eu não estou aqui defendendo empresa nenhuma, eu não estou aqui para fazer juízo de valor. Eu só vou fazer uma explicação técnica dizendo porque não necessariamente essa lógica é aplicável. Gente, qual é o ponto aqui? Quando eu estou falando de resultado, e aí é muito importante deixar isso claro, quando eu estou falando de resultado, é diferente de falar de caixa. São duas coisas diferentes. Por quê, gente? Quando eu estou falando de resultado, eu estou falando o seguinte: uma empresa vendeu. Vou explicar de uma maneira bem simples, tá? Eu pensei em trazer uma DRE, discutir isso aqui com vocês, mas não, eu quero explicar a questão de uma maneira bem simples, de forma que todo mundo possa entender. Como que funciona a questão do resultado? De uma maneira bem simples. Eu vendi hoje, certo? Ou eu vendi durante o decorrer de um ano. Independentemente de ser à vista ou a prazo, eu vendi no decorrer de um ano. Tudo o que eu vendi no decorrer de um ano vai me gerar receita, independente se é à vista ou a prazo. Se é à vista, eu recebi dinheiro. Se é a prazo, eu não recebi dinheiro, certo? Ok. Eu tenho também despesas, eu tenho gastos, que podem também ser à vista ou a prazo. Independentemente de ser à vista ou a prazo, eles vão me gerar despesas, certo? Tenho ali impostos sobre as minhas receitas, etc. Eu chego ao resultado, que pode ser lucro ou prejuízo. Então, de uma maneira bem prática, quando eu estou falando de lucro ou prejuízo, eu estou falando de tudo aquilo que foi realizado, que foi auferido, seja ele à vista ou a prazo, seja em dinheiro ou seja a crédito. E aí o prazo podem ser os mais alongados possíveis, certo? Então, isso a gente chama do reconhecimento pela competência contábil. No momento em que o fato acontece, eu reconheço, ainda que não exista uma entrada ou saída de dinheiro, não exista uma entrada ou saída de caixa. Por esse reconhecimento pela competência contábil, eu chego ao resultado, que é o que a gente chama de lucro ou prejuízo, certo? Digamos que a empresa teve um lucro gigantesco. Não necessariamente ela tem um caixa gigantesco. Primeiro, ela pode não receber tudo à vista. Ela pode não realizar todas as suas operações à vista. Paulinho, mas eu estou falando de uma empresa de varejo, né? Poderia alguém justificar. Paulinho, mas eu estou falando de uma empresa de varejo que ou ela vende à vista ou ela vende no crédito. Ela não vende nada a prazo. É bem de consumo. Na verdade, é alimentação, tá? Então, vai ser consumida ali agora. Ela vende ou à vista ou no crédito. Então, ela recebe sempre o dinheiro. Então, a sua lógica aqui não funciona. Gente, de maneira prática também, vamos dizer o seguinte: digamos que todas as operações da empresa fossem feitas à vista, certo? Vendas e despesas, tudo fosse realizado à vista. Isso não necessariamente significa que tudo que ela tem de lucro também tenha sido caixa. Paulino, por quê? Porque se eu tenho uma empresa que ela está dentro de um projeto de expansão, o que normalmente acontece? Digamos que ela teve 5 milhões de lucro no ano passado, certo? Só que ela está num projeto de expansão. E aí ela está comprando máquinas, né, equipamentos para a operação da empresa. Ela comprou espaços para poder ela operar. Então ela fez uma série de compras aí que não afetaram o resultado, gente. Por quê? Vamos lá, de uma maneira bem prática. Eu tenho 5 milhões. Eu comprei 3 milhões em equipamentos. O que eu vou ter?
eu vou ter um caixa de 2 milhões, porque eu gastei, né, parte dos 5 para comprar os equipamentos à vista. Eu vou ter um caixa de 2 milhões e eu vou ter 3 milhões de ativo. Eu não vou ter mais 5 milhões em caixa. Então qual é o ponto aí? Ainda que a empresa executasse tudo à vista, né, e o lucro dela, a gente pudesse dizer que ele gerou caixa necessariamente, o que normalmente não é a realidade, tá, gente? Isso aqui eu estou explicando de uma maneira simplista só para mostrar que nem sempre as coisas são tão simples assim. Digamos que todo o lucro dela virou caixa. Normalmente, empresas do varejo, né, a maioria das empresas do varejo no Brasil, elas estavam em processo de expansão, certo? Então, digamos que eu estava, né, nesse momento, eu estou acreditando na economia, estou buscando crescer meu negócio e eu investi em ativo. O que vai acontecer? Meu caixa vai diminuir, porque eu estou imobilizando esse dinheiro, colocando em ativo para fazer o negócio girar. Veio a crise, veio a pandemia, me lasquei. Porque eu tenho um monte de projeto de expansão, eu tenho um monte de ativo que não é caixa. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar reduzir as minhas saídas de caixa. Eu vou deixar de comprar porque eu não estou operando, eu não estou vendendo, então eu vou deixar de comprar para poder não sair caixa. Qual vai ser a segunda opção? Eu vou ter que extinguir aquilo que necessariamente o meu pagamento, vai ser por caixa. Ou seja, infelizmente, em algum momento, eu vou ter que cortar pessoas. Principalmente se essas pessoas trabalhavam em meus projetos de expansão que eu vou ter que parar. Então, gente, qual é o ponto aqui? Eu não estou fazendo juízo de valor, eu só estou falando tecnicamente o seguinte. Eu posso, como empresário, né? E aí eu estou me colocando na posição do empresário só para poder estabelecer a lógica. Eu posso simplesmente acabar com a minha operação se eu não tomar algum tipo de medida drástica nesse momento. E talvez isso seja mais prejudicial. Digamos que eu mandei embora 10% do meu pessoal. É melhor que eu mande embora 10% do meu pessoal hoje trabalhando no projeto de expansão do que eu ter que fechar as portas daqui 3 anos porque eu não consegui gerir meu caixa. Certo? Mais uma vez, não estou fazendo juízo de valor aqui, só estou falando que a gente precisa tomar cuidado porque as análises não são tão simples. É claro que tem empresas com caixas gigantescos, só que ao mesmo tempo tem empresas com caixas gigantescas que têm um passivo enorme. E aí tem uma questão com relação a bancos, porque bancos normalmente elas definem, né, pela regulamentação dos bancos, existem coberturas contratuais que precisam ser feitas. Então, se o meu caixa começa a cair e eu não reponho, eu posso quebrar uma dessas coberturas. E o que vai acontecer? O banco vai me exigir que eu pague na hora, eu posso ficar sem caixa. Certo? Quando eu estou falando de gestão do negócio, eu tenho que analisar não só aquilo que tem dentro do caixa, ou não só o resultado, porque muitas vezes o resultado não significa a mesma coisa que caixa. Eu preciso avaliar o contexto amplo, certo? Nesse momento, inclusive, gente, existem empresas que estão fazendo algo diferente. Elas não podem abrir mão do caixa, mas elas têm estoques que já foram comprados e que elas não podem fazer nada com esse estoque. O que elas estão fazendo? Elas estão pegando esse estoque e estão doando. É diferente. Estoque é ativo, não é caixa, não é dinheiro. É dinheiro que já foi gasto e que eu, eventualmente, iria perder aquele estoque. O que eu faço? Eu dou. Né? Existe empresa que está abrindo mão de caixa futuro. Ah, como assim, Paulino? Tem empresa que está abrindo mão de receita. Ela está oferecendo a prestação de serviço dela como doação. Empresa grande, inclusive, que eu não vou citar o nome aqui para não fazer propaganda, mas que ela está abrindo mão, né, do serviço, ela está prestando o serviço que normalmente seria um serviço remunerado, né, de graça. Então ela está abrindo mão de receita. Isso afeta o quê? Afeta resultado, afeta o lucro. Afeta a caixa no futuro? Sim, mas ela não vai precisar hoje desfazer do caixa. Ela consegue fazer a gestão do caixa dela para poder conseguir manter esse caixa, para este caixa manter a operação. É muito simplista, gente, a gente falar assim, tal empresa no final do ano passado tinha X de caixa. Isso significa que ela conseguiria manter os funcionários dela comparado com a folha de pagamento durante tantos dias. Como eu já vi também comparações nas redes sociais dessa forma. Não necessariamente são a realidade, né? Existem empresas que têm um grande volume de caixa, mas boa parte desse caixa está comprometido com compromissos que ela tem e que ela, por regulamentação, não pode abrir mão desses compromissos, né? Por exemplo, um banco. Uma dessas comparações que eu vi nas redes sociais foi essa. Um banco que tem um caixa gigantesco, então ele pode manter os funcionários dele por sei lá quantos mil dias.
Ok, um banco que tem um caixa gigantesco, um caixa equivalente gigantesco, ele tem um compromisso que ele não pode desfazer com os correntistas dele, porque da mesma forma que ele tem ali o caixa gigantesco, ele tem as obrigações correntistas. Ele tem regulamentações que são trazidas pelo Banco Central que não permitem que eles tenham um volume abaixo de um certo nível de caixa. A não ser que alguma dessas medidas sejam flexibilizadas e que nem todos os bancos centrais ou até mesmo os órgãos internacionais que regulamentam já se manifestaram sobre redução dessas coberturas que os bancos precisam fazer, ele não poderia abrir mão desse caixa, certo? Não estou aqui defendendo o banco mais uma vez, gente. Estou falando tecnicamente que a questão é mais complicada na hora da tomada de decisão. E é só a empresa, é só as pessoas que tomam a decisão naquela empresa que conseguem saber. E aí, a única opinião que eu vou dar aqui, antes de acabar esse vídeo, é nesse momento que o Estado precisa entrar para regular aquilo que o mercado não regula, certo? Se o mercado não consegue, suprir, não consegue se autorregular, se autoestabelecer, se ele não consegue se manter, por mais que você não goste disso, por mais liberal que você seja, que você não goste disso, é nesse momento que o Estado tem que entrar para conseguir garantir o bem-estar social. Esse é o ponto, certo? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro. Existe diferença entre resultado e caixa. O fato, ainda que todo o resultado gerasse caixa, a empresa ela investe em ativos que não são caixa, Então esta lógica estabelecida de que as pessoas querem estabelecer de a empresa teve um lucro gigantesco, então ela poderia manter os funcionários, não necessariamente é realidade. A gente tem que tomar cuidado com os juízos de valor que a gente faz, a gente precisa pensar as coisas de uma maneira técnica e a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de discurso que a gente faz também, Porque a gente pode acabar instigando as pessoas a certas ações em função de algo que a gente não conhece tão profundamente, A guerra de desinformação que a gente está tendo ultimamente, inclusive, ela é muito em função disso. Não conhecemos o problema profundamente e queremos dar opinião, certo? Gente, é isso. Espero que tenha ficado bem claro o que eu quis explicar. Como eu disse, não quis defender ninguém, não quis fazer juízo de valor. Dei uma única opinião em relação a todo o tema, mas queria trazer tecnicamente qual é a diferença e por que essa lógica não é aplicável necessariamente. Certo, gente? Obrigado. Por enquanto é isso. Um abraço. Tchau.